pau comendo. É, matéria de prova. A gente combinou na aula passada, não foi? Então vamos lá, vou abrir o livro aqui. Acabou o biscoito. Chegou o ativista. Tá aí o livro, né? Aparecendo para vocês. Novas formas de pensar. Desenvolvimento urbano. Só um minutinho, galera. É importante. Alô? Alô? Vamos lá. Então, ó, essa matéria hoje é uma matéria que gera um certo nível de questões polêmicas, né? Então, por isso que ela é uma matéria nova e matéria de prova. Então, para que vocês fiquem atentos aí, vale a pena a gente debater, né? Se for o caso, essa questão aí. Aí eu convido vocês para o debate. Mas assim, vamos tentar participar do debate com opiniões e ideias coerentes, sem agredir, sem ofender nenhum dos outros lados, tá? Tudo com coerência. Novas formas de pensar o desenvolvimento científico. Nesta unidade, vamos conhecer quais foram as consequências das transformações culturais produzidas pelo Renascimento, pelo humanismo e pela reforma religiosa, a partir do século XIV, então a partir de 1300, né? Nascia na Europa essas transformações culturais revolucionárias às formas de pensamento, difundindo os fundamentos da ciência moderna e da filosofia pelo mundo todo. Percebe que o próprio texto está falando que é revolucionário, né? Então, assim, a galera aí da militância que gosta dessas questões de revolução, tá aí. A Revolução Científica do século XVII. Origem. Escola de Atenas de 1509 a 1511 é um ar fresco, né, que vocês já devem ter aprendido com a Flávia. É uma pintura em parede de Rafael Zanzio. Nessa pintura, a gente pode olhar aqui ela de mais perto, ó, nós temos aqui coisas importantíssimas sendo representadas aqui. Platão está aqui, diversos pensadores gregos. Lembrando que a gente passou já pela fase da Grécia, passamos pela Idade Média e agora isso está renascendo. Eles estão olhando lá para a Grécia novamente. E essa pintura aqui fala tudo isso. Reparando que aqui, ó, se vocês repararem aqui, é uma porta, tá vendo? É uma porta real, uma porta que entra dentro dessa parede. Isso aqui é uma parede que virou um ar fresco, um painel. Então a gente está vendo aqui ó, um piso, uma escadaria, um outro piso, uma escadaria, um outro piso. Lá atrás as nuvens. Então esse quadro tem uma profundidade muito grande, uma perspectiva muito grande. Fora que esses personagens aqui são personagens históricos da filosofia e da cultura grega. A maioria que está aqui, que aí a professora de arte vai tratar com vocês. Deixa eu aceitar aqui alguém aqui que está pedindo para entrar. Vamos lá. Nessa pintura, além de questões relacionadas à proporção e à perspectiva e à simetria, como a gente falou agora, vários dos personagens retratados foram conhecidos por estudiosos como os pensadores filósofos da Antiguidade Clássica, que foram importantes para o Renascimento na Europa. Além de diversos objetos representados, indicam os avanços tecnológicos científicos que ocorreram naquele período, como o compasso. Acreditem, o compasso já foi considerado uma grande invenção tecnológica. Hoje a gente tem na bolsa aí todo quebrado, que quase não usa, né? O científico que ocorreram naquele período. O compasso, sendo utilizado por Euclides, matemático grego, o globo terrestre, na mão de Ptolomeu, astrônomo e geógrafo grego, livros como os que estão nas mãos de Platão e Aristóteles, e cálculos matemáticos feitos por Pitágoras, filósofo e matemático grego. Aí quando você vai lá na imagem, você não consegue nem enxergar isso direito, né? Porque precisaria de um zoom para a gente estar entendendo. É, aqui, ó, os livros na mão de Platão e Pitágoras, nós temos o globo na mão do outro,
tem um que está fazendo cálculo matemático aqui, o outro está fazendo a leitura. É que a gente não consegue dar um zoom nessa imagem a ponto de, tá vendo? Ó, aqui eles estão fazendo o cálculo matemático, ó, no chão, que estão discutindo cálculos matemáticos usando o compasso, tá vendo? É muito top essa pintura porque ela remete a gente a pensar um pouco mais sobre, de fato, o que foram as revoluções, né? E lembrando que isso tudo não era bem aceito pela questão religiosa que nós vamos ver agora. Várias transformações promoveram o desenvolvimento do pensamento científico. E eu queria que vocês marcassem isso aqui como importante aí no livro de vocês. Eu vou dar um destaque no meu aqui também, que é matéria de prova, tá? As transformações. Várias transformações promoveram o desenvolvimento do pensamento científico. Quais são? O renascimento cultural e antropocentrismo foram responsáveis por um processo que promoveu mudanças na necessidade de ver, reconhecer e pesquisar a natureza. Então, o renascimento cultural e o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, foi responsável por isso, por passar a pesquisar a questão da natureza, né? As mudanças da natureza. As inovações tecnológicas, como a prensa, né? Passou a se produzir muitos livros, que foi a primeira máquina padronizada produzida em séries na Europa, permitiu a divulgação de ideias humanistas e protestantes, até a publicação das traduções da Bíblia para línguas nacionais, lembrando que a Bíblia só era em latim. A reforma religiosa promoveu o espírito crítico, já que muitos pensadores e cientistas perceberam que poderiam discordar dos dogmas católicos, das leis, das regras da Igreja Católica. A consolidação do Estado moderno, pois o desejo de seus governantes de acumular riqueza e gerar crescimento, levou-os a apoiar o desenvolvimento do estudo científico. Nesse contexto surgiram duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. Muito importante isso aí para a prova. Saber definir o que é o que. Então, vale a pena marcar, tá? A gente fala assim, isso é um pensamento empírico. Isso é um pensamento racional. E dentro dessa ideia aí que a gente está querendo chegar. Nesse contexto, surgiram duas correntes filosóficas. E aí eu te pergunto, quais são as correntes filosóficas que surgiram dentro do contexto do renascimento científico? O racionalismo e o empirismo moderno. Ambas as propostas buscam responder a uma pergunta: como o ser humano conhece o mundo e obtém conhecimento? Para as duas correntes, o ser humano poderia conhecer e explicar a natureza por meio da observação e da experiência, sem ter que recorrer às verdades previamente estabelecidas. No entanto, elas divergiam na forma como o ser humano era entendido. O que é isso? Aqui ele está dizendo que para você entender o mundo, você basta observar. Basta observar, estar observando esse mundo que você vai entender. Você não precisaria de explicações divinas, né? Coisas de milagres, acontecimento que foi Deus que criou, segundo o pensamento, tá? Nesse pensamento aqui do racionalismo, racional, basta observar, basta prestar atenção, que você vai conseguir explicar a natureza por meio da observação e da experiência com o contato com ela. Quando a gente fala natureza, a gente não está falando a selva, né? A mata. A gente está falando a natureza do âmbito geral, esse forte mundo que está sempre evoluindo, né? Esse ambiente. Tá? Aqui do lado, nós temos aí os dogmas, significado, como a gente falou, que foi a contestação dos dogmas. Pontos fundamentais de uma doutrina religiosa, cuja verdade se espera que as pessoas aceitem sem questionar. Você não poderia questionar os dogmas, né? Heresia, você era um herege. Lembra que tem a Inquisição, vai ser julgado pela Inquisição. E aí, dentro daquela questão que a gente acabou de falar aqui das correntes filosóficas, o racionalismo, o sistema filosófico que pretende fundar os princípios religiosos. Então, eles pretendem fundar os princípios religiosos nos dados fornecidos pela razão.
Eles vão pegar o que é religioso com a razão e transformar no entendimento. Já o empirismo é um sistema filosófico que atribui exclusivamente a origem dos conhecimentos à experiência dos sentidos. É a coisa comum do dia a dia. Então, quando você adquire conhecimento no dia a dia, você se torna uma coisa, uma linguagem empírica. É a sua opinião. Dê a sua opinião, aí você vai dar uma opinião baseada no seu dia a dia. É uma opinião empírica. É uma ideia, uma linguagem empírica. Agora, quando você dá uma opinião fundamentada em alguma coisa, como que é o nosso trabalho, ela é uma opinião científica. Entendeu? Por isso que nosso trabalho está entrando por esse caminho. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque nesse momento vai aparecer umas questões que nós vamos fazer para casa, e aí eu não quero que vocês vejam a resposta, lógico, né? Que é questão de prova. E agora nós vamos ver aí, dando continuidade. Pô, a foto do Davi tá bonitona, né? Dando continuidade, o desenvolvimento científico. Tá aparecendo para vocês a tela? Sim. Sim. Então, esse desenvolvimento científico, a gente está falando, tem alguém que está pedindo para entrar agora. Luane. Falando nisso, Yasmin tá aí? Não? Acho que não, professor. Mas ela tava de manhã pelo chat, né? Pelo WhatsApp. Não, tá não. Não? Ela estava na outra aula. Então tá. Então deixa. Eu ia perguntar para ela se eu posso mostrar o vídeo dela para você. Que ela já fez o trabalho. Desenvolvimento científico. Com base nesse cenário, teve início a chamada Revolução Científica do século XVII. Então, 1600, né? Começa em 1600. Um aprofundamento das transformações iniciadas um século anterior no campo das ciências. E contribuiu para o desenvolvimento de novos conhecimentos em áreas como astronomia, física, matemática, biologia, medicina. Então, a revolução científica, o questionamento a partir da observação, da análise da natureza, e essa natureza é um todo, não é olhar para o mato, olhar para a floresta, quando a gente fala natureza, é um todo, vai dar origem e vai contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em áreas como astronomia, física, matemática, biologia e medicina. São coisas que vão contrário aos dogmas, né? Aqueles questionamentos obrigatórios da igreja. Os cientistas responsáveis por essa revolução consideravam que todo fenômeno natural poderia ser explicado ou ser expresso por meio da matemática. Então, tudo que acontece, eles acreditam, não, isso aí não é ação divina, isso aí não é coisa de castigo de Deus, isso aí tem uma explicação matemática para isso. E a partir desse momento eles vão começar a questionar as ações religiosas, as ações de divindade. Exemplo, caiu um trovão, bluf, lá em cima destruiu a casa. E foi um castigo divino. Não, o matemático vai explicar, porque naquela região tem uma polarização, há uma degravidação do ar, e aí eles conseguem explicar através da matemática. Tá? Ou seja, a natureza podia ser explicada pelos números. Eles também acreditavam que a pesquisa científica e seus resultados deveriam ser independentes das autoridades religiosas. Dessa maneira, buscavam objetividade das ciências. Então a gente está vendo que vai ter um confronto entre ciência e religião. Uma coisa que a ciência diz, que a religião diz que é divino, porque ela não consegue explicar, a ciência vem e explica. E aí vai ter esse confronto. Porque muitas das vezes a gente fala assim, isso é milagre. Não, calma aí. Milagre por que é milagre? Se a ciência diz que isso. E aí vai começar a entrar esse confronto aí de religião e científico, tá? Lembrando que a força nesse momento é religiosa. A igreja tem muita força. A ciência que vai lutar e luta até hoje, né, para ganhar o seu espaço de respeito. Há países que a ciência tem uma prioridade monstra, desenvolvimento, investimento. E há outros países que ela é tratada como
um grupo que tumultua. Então, dentro dessa circunstância, a gente percebe que a ciência ainda busca o seu espaço. Porque se a ciência começar a comprovar fatos e atos, ela vai começar a declinar com fé, religião. Então, a gente vê que esse choque é muito, muito complicado. Tá? Até hoje, nos dias de hoje, principalmente em países que ainda estão em desenvolvimento, a ciência ela tem uma necessidade de se colocar, ela precisa, ela luta para ser respeitada. Enquanto os países de ponta, que tem um controle educacional melhor, a ciência ela tem uma colocação bem mais ampla, bem mais investida. Infelizmente, o Brasil ainda precisa muito equilibrar isso, né? Religião e ciência, porque eu acho que ambas são necessárias, eu acho que ambas cabem dentro do comprometimento de cada um, de cada família, de cada pessoa, mas a gente não pode deixar de lado a ciência, né? A gente não pode deixar de lado a religião. Tem que ter um equilíbrio, eu acho importante. Então vamos lá. Na astronomia. A astronomia sempre foi polêmico, né? Como vimos, a revolução científica foi resultado de um processo muito complexo, embasado no contato com o conhecimento clássico greco-romano. No século III a.C., de JC, Aristarco de Samos, astrônomo e matemático grego de Alexandria, já havia desenvolvido uma teoria segundo a qual o Sol seria o centro do universo. No entanto, essa teoria não foi aceita até o século XV, ou seja, até 1400, tá? Quando ainda se ensinava nas universidades a teoria do geocêntrica. O que é o geocêntrica? Teoria em que o planeta Terra estaria fixo no centro do universo e os corpos celestes, inclusive o Sol, girava em torno da Terra. É quase a Terra plana de hoje, né? Mas, enfim, olha que isso foi questionado em 1400. Tem gente hoje que acredita que ela é plana. Temos como respeitar essa opinião? Sim, temos que respeitar a opinião da pessoa quando ela diz que a Terra é plana. Mas, quando a gente joga para o mundo científico, fica complicado, né? Aqui embaixo nós temos a distância, né, dos corpos celestes em relação à Terra. Tá vendo? Isso aqui são as distâncias que ele calculava. E ele calculava em anos, em dias, tá vendo? Ó, 17 dias, 12 anos, a distância que ele fazia. E aí nós temos aqui a Terra redonda. Então, essas partes aqui, elas se encaixam. Elas estão viradas de forma oposta, mas quando você vira ao contrário, elas se encaixam. E nós estamos falando isso de um grego, né, antes de Cristo, desenhando e pensando isso. Por isso que o povo grego foi um povo diferenciado. Modelo da teoria geocêntrica pelo cartógrafo português Bartolomeu Velho. Nicolau Copérnico desenvolveu a teoria do heliocêntrica. Ó, isso é importante marcar. A qual vocês vão explicar essa teoria, a qual rompia com a definição considerada verdadeira até então, de que a Terra era o centro do universo. Hans Lippershey, um fabricante de lentes da República Unida dos Países Baixos, atual Holanda, construiu em 1608 o primeiro instrumento para a observação de objetos à distância, o telescópio. Essa teoria aqui do heliocêntrica, tá aqui, ó, a teoria que coloca o Sol no centro do universo, ou em sentido estrito, né, no centro do sistema solar, no caso do heliocentrismo renascentista. Esse tema ganhou notoriedade ao estabelecer a separação entre o pensamento dos dogmas da Igreja e o pensamento científico. Ele começou a ser mais aceito a partir do momento que os dogmas começaram a ser questionados. Modelo da teoria do heliocêntrica por Andrés Calayons.
Irá aparecer para os senhores a foto desses personagens na prova, fica a dica. Botar uma hashtag aqui, ó. É difícil demais escrever com esse negócio daqui, mas foi. Hashtag, fica a dica. Nicolau Corpênio. Mas ficou maneiro o meu asterisco aí. Isso é asterisco ou isso é É, um hashtag? é hashtag. Hashtag. Nicolau Corpênico. Galileu Galilei. Hans Kepler. Isaac Newton. Isaac Newton tá com E uma tem que peruca. escrever o ano que eles nasceram na prova? Não, você vai colocar o nome do personagem de acordo com a fotografia dele, Ah, tá. tá? Eu posso colocar só Corpênico? Não, tem que botar o sobrenome, tem que botar o nome completo, tá? Então esses são os bonitos aí, fica a dica. Aí vamos falar um pouquinho deles aí, porque muitos deles aí quase foram para a fogueira, né? Porque eles estão questionando os dogmas da igreja. Então, sabemos como se questiona a igreja. Ó, aqui de cara já tem o que eu estava querendo falar que saiba mais, ó. Em 13 de fevereiro de 1633, o Brasil já tinha sido descoberto, a América já tinha sido descoberta, já estava fazendo aqui escravidão em plena América, já estava rolando tudo que tinha que rolar. Galileu Galilei foi preso pela Inquisição da Igreja Católica em virtude das suas conclusões de que a Terra girava em torno do Sol, comprovando a teoria do heliocentrismo. A Inquisição queria que Galileu desistisse de sua teoria, mas como ele se recusou a se retratar, foi julgado e condenado, e seus livros foram proibidos. Galileu foi acusado perante a Inquisição e julgado e condenado ao confinamento em prisão domiciliar, e seus livros foram incluídos no Index. Index era aquela relação de livros proibidos que a gente falou. Então essa igreja, além de tudo, ela tem um sentido de ditatorial, né? Ela bloqueia o conhecimento. Aí vamos lá, Galileu Galilei aperfeiçoou esse instrumento e utilizou para observar o céu noturno. Sendo considerado o primeiro ser humano a usar o telescópio para investigações astronômicas, como suas observações, ele identificou diversos fenômenos celestes, como manchas solares, crateras, o relevo lunar, as fases de Vênus, os principais satélites de Júpiter, a natureza da Via Láctea, assim como a concentração de incontáveis estrelas e pode comprovar a teoria de Corpênio. Em 1609, John Kepler formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, dominantes nas leis de Kepler. Vocês vão estudar isso aqui no ensino médio, que explicava as órbitas dos planetas. Décadas depois, Isaac Newton, com base nas obras de Galileu e Kepler, formulou a lei da gravidade universal, que a gente conhece até hoje, né? Que explicou o movimento de todos os corpos no universo. Então percebe-se que aí tem todo um processo de manter a galera presa dentro do conhecimento. Tem um pessoal falando aqui no chat, deixa eu ver quem é. Beatriz, professor, eu vou ter que sair porque minha internet está muito ruim. Tá bom, a gente vai fazer a chamada depois, tá? Então vamos voltar lá no plural. Agora a gente vai falar um pouco da medicina e na biologia, para quem gosta do assunto, né? Na medicina e na biologia, em 1628, o William Harvey, médico do reino da Inglaterra, apresentou sua descoberta sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração, publicando sua obra Um Tratado Anatômico sobre o Movimento do Coração e o Sangue dos Animais. Organizada em 17 capítulos, ela é considerada um modelo fundador e o protótipo de um método científico da pesquisa da medicina atual. William tinha apenas lupas como instrumento, mas conseguiu deduzir que o coração é um tipo de músculo ao observar seu funcionamento. Percebeu também a diferença entre veias e artérias, entre a diastole e a sistole, e que a circulação é um sistema fechado e circular. Para quem gosta da área de medicina. Deixa eu ver aqui.
Ah, tá vendo? Imagem da identificação das veias no livro. Além de tudo, ele tinha a questão de dessecar o corpo na pintura, né? E aí ele vai demonstrar a diferença das veias. A diastole aqui, ó. Diastole é o relaxamento muscular do coração, momento em que as cavidades se enchem de sangue. E a sistole é a contração rítmica do coração. Então, quando o coração fecha, ele fecha e abre ao mesmo tempo, né? Ele faz tum-tum, tum-tum, ele faz um movimento de bomba. Então, ele faz esse movimento de diastole e sistole, fica fazendo, enchendo e esvaziando as veias, e aí o sangue fica no sistema circular. E nós estamos falando que isso foi descoberto em 1628. Então, imagine para a igreja que aí, a partir de agora, a ciência vai começar a questionar algumas coisas da doença do corpo. Não, isso não é castigo divino, isso é uma falha no funcionamento disso aqui. E vai dar confusão, né? No campo da biologia, Alton van Leeuwenhoek, após contribuir para o melhoramento do microscópio, foi o primeiro a fazer observação microscópias de materiais biológicos. Os microscópios de Leeuwenhoek ainda usava uma única lente, pequena e quase esférica, mas permitia que ele observasse embriões de plantas, os os glóbulos vermelhos do sangue e os espermatozoides presentes no sêmen dos animais. Além disso, Atom também identificou a existência de micro-organismos como protozoários. Isso vocês vão aprender em biologia ou em ciência, né? Aí nós temos a figura aí do desenho que ele sinalizou. Glóbulos vermelhos de salmão, peixe, por Alton van Leeuwenhoek. Esses avanços científicos não teriam sido possíveis sem o apoio dado pelos monarcas ou pesquisadores do século XVII. Marque esse parágrafo aqui, tá? Que a gente está falando que quem deu apoio ao desenvolvimento foi os monarcas, né? Os pesquisadores da época, promovendo a fundação das primeiras instituições científicas. Em 1660, o Reino da Inglaterra foi fundada a The Royal Society of London for Natureza, que é a Real Sociedade de Londres para o Melhoramento do Conhecimento Natural. Em 1666, no Reino da França, a Academia dos Sciences, Academia das Ciências. Então percebe que esses monarcas estão começando a querer desenvolver e não ficar para trás do que é inovador dentro do sistema. Sair um pouco dos dogmas, né? Agora na arte e na arquitetura, que é uma parte que eu gosto muito. O impacto da Revolução Científica também trouxe transformação no campo das artes. E aí nós vamos falar do Barroco, né? Um dos estilos artísticos desenvolvido entre os séculos XVI e os meados do século XVIII. Constituiu uma reação ao racionalismo do Renascimento. Artistas, escritores e músicos deram a maior importância para a expressão da espiritualidade, da imaginação e da fantasia. O Barroco foi usado pela Igreja Católica para enfrentar os desafios propostos pela reforma religiosa. Artistas e escritores começaram a representar cenas de obras que exaltavam a religião. Então a obra barroca ela é exagerada, né? Mas ela chama muita atenção, principalmente pela questão da encenação. Toda obra barroca, como a gente tem nessa pintura aqui, há uma encenação. Repara que isso é feito no mármore e tem uma ação acontecendo. Você olha para aquela imagem, não é uma pessoa simplesmente parada numa estátua. Professor, Oi. essas imagens assim tem muito na Igreja Católica lá de Petrópolis, né? Exatamente, porque quando você olha para esse período aqui, Cecília, ó, o século XVI ao século XVIII, nós estamos falando que é entre 1500 a 1700, né? Então, esse período o Brasil já está se transformando também. E aí a arte que vai ser aplicada no Brasil vai ser a arte que está vindo da Europa, que é essa que está acontecendo na Europa. Então, nesse momento, Petrópolis, a região da área de Minas Gerais também, Mariana, Rio, lá Ouro Preto, tem muita arte barroca. Vocês vão estudar muito isso em artes com a Flávia, arte barroca brasileira, né? Mestre Valentim, Aleijadinho.
Então a arte em si, ela é exagerada, mas ela tem uma característica muito importante, que é a encenação. Eles estão sempre encenando alguma coisa na arte barroca. Nesse caso aqui, a gente está vendo que o que está sendo produzido aqui é a religião derrotando a heresia e o ódio, feita em mármore. Então, a gente está vendo aqui que essa aqui representa a religião, porque tem a cruz e tal, e aqui é a heresia, né, e o ódio sendo derrotado pela religião. É uma encenação. Então a igreja vai utilizar essas cenas para estar lutando contra a reforma, tá? 3 metros de altura. 3 metros de altura. 3 metros. E olha, vê se você consegue imaginar que, na verdade, isso aqui antes era um bloco de pedra, de mármore. Era um bloco assim, desse tamanho, um quadrado. E aí eles começaram a fazer porque essa peça, ela não é colada. Eu vou fazer o braço, depois eu faço a perna. É um bloco gigante de pedra de mármore e ele vai lá, talhando lá, Eles esculpiam. esculpiam. Exatamente. Não tinha É negócio muito detalhado. Se vocês repararem aqui, ó, o tecido do corpo dela é trapeado, que a gente fala, é dobrado. Isso é uma pedra. Parece que é de verdade. Parece que é uma pedra, né? Então imagine o detalhe do físico, ó, o pé, tá vendo aqui o ossinho do pé. São detalhes, muito trabalho. são detalhes assim que fogem à nossa realidade. Hoje em dia, para a gente fazer uma massinha, a gente fica com dificuldade de fazer um bonequinho de massa, né? Eles faziam isso na mão, ali, ó, talhando, assim, ó, lixando, talhando. É igual aqueles homens que esculpem no tronco da árvore. Né? Eu acho que a arte do esculpir é muito, muito interessante. Pode falar, Vanessa. Imagina na mão. Ele devia estar com a mão toda doída, errar uma ali. Não, imagina você tá ali e de repente, pum, quebrou um braço, um dedo da estátua, né? Porque assim, hoje a gente tem ferramenta, tem lixadeira, parafusadeira, mas não sei o que. Lá era na mão, filho. Na mão. Claro que eles tinham ferramentas da época, mas não eram ferramentas tecnológicas, né? Ferramentas elétricas que tiravam recurso. É igual aquela estátua do Egito que tá sem o nariz. É a esfinge, né? Ela não tem o nariz. Com o tempo ela tá se decompondo, a esfinge, né? É muito vento naquela região ali. Vocês sabem que tem uma teoria que a Flávia deve falar para vocês, que é a teoria das 7 cabeças. E como é que eles conseguiam fazer a proporção certa? Tipo, o braço tá na proporção certa do corpo, não fica tipo assim uma perna maior do que a outra, porque eles pegavam a cabeça e dividiam ela em 8 partes do corpo, ó. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o tamanho. Eles fazem a proporção. Pelo tamanho da cabeça faz a proporção do corpo. E aí eles não perdem o foco. É muito interessante as proporções deles. Eles não erram proporções. Tá? Então, continuando. Os artistas, escritores e músicos deram maior importância para a expressão da espiritualidade. No caso, das imaginações da fantasia. O barroco foi usado pela igreja para enfrentar esse desafio proposto pela reforma religiosa. Artistas e escritores católicos começaram a representar cenas de obras que exaltavam a religião. Assim, tem alguém pedindo para entrar? Deixa eu ver. Tem. Assim, nas obras artísticas barrocas, ainda que os modelos do classicismo continuem sendo uma referência importante, há ênfase na emoção, no drama, no movimento e no espetaculoso, né? E no teatral. Então, o barroco é isso, chamar a atenção. Podemos identificar as obras barrocas também por seu ornamento complexo e pelo registro das formas com as suas imperfeições naturais. O barroco também, ele não tira as imperfeições. Exemplo, quando a gente faz as obras clássicas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, faz Mona Lisa, Davi, aquelas coisas, eles vão colocar o personagem mais bonito do que ele já é. Eles vão trazer a perfeição da beleza. Já o barroco não. Ele traz a característica da pessoa. Então ele traz aquela coisa dramática e real.
Então, a característica do barroco é essa. Na música, o barroco foi representado por autores como Bach e Vivaldi, enquanto as pinturas destacaram-se Michelangelo, Caravaggio na atual Itália e Diego Velázquez na atual Espanha e Rembrandt na atual Holanda. Esses personagens provavelmente vocês estão estudando em arte, mas vale a pena marcar aí que a gente vai pedir uma citação da música do barroco, tá? Com certeza vocês devem conhecer o música barroca, uma muito clássica que eu vou colocar para vocês ouvirem agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é esse aqui, ó. O Vivaldi, as quatro estações. Se não colocar nenhum comercial, né? É normal, o YouTube tá chato demais com esse negócio de comercial. Tô ouvindo mais, professor. Vocês não estão ouvindo, não? Não, Ninguém tá ouvindo? eu não tô. Eu não tô. Eu também não tô ouvindo, não. Eu tava ouvindo, mas agora não. Mas a tela tá aparecendo para vocês. Tá, a tela tá aparecendo. Tá parecendo que tá pausada. Tá, vamos de novo então. Foi? Não. Não, Vocês ainda são. não. Ah, então Não. tentamos. Deixa eu colocar no meu celular. Tentamos. Ah, é no celular, no celular. No celular vocês vão ouvir o áudio. Essa música barroca, ela é uma música chamada música erudita. É uma música que vai além assim do pensamento. É uma música que acalma, traz um ambiente, uma coisa mais, como a gente pode falar, intelectualizada, né? O pessoal que é mais voltado para a mente do pensamento gosta muito de escutar esse tipo de música, que é o Vivaldi, As Quatro Estações. Deixa eu ver. Sempre tem um comercialzinho para perturbar a nossa vida, né, no YouTube. É isso, deram para ouvir? Sim. Sim, agora deu. É uma música um pouco mais puxada aí para a questão intelectualizada da coisa, né? Você percebe que aí é um exagero que hoje pra gente não é nem exagerado. Mas para aquela época ele tá tocando diversos instrumentos ao mesmo tempo ali. É o violino, é o instrumento de sopro, a percussão, e para aquela época isso chamou muita atenção. E aí a gente chama essa música de Quatro Estações de Vivaldi. Depois, quem quiser aprofundar nas músicas barrocas, é aquela música que quando vocês estiverem no momento aí da vida mais intelectualizada, ela calma o ambiente, ela desenvolve
parte do cérebro que está meio parada ainda, precisa de um exercício, né? Então vale muito a pena, tá? Então vamos lá, continuando aqui para a gente finalizar nossa matéria. Então, nós temos os músicos aí, o Bach, Vivaldi, Bach também é muito bom. Na pintura, Michelangelo, Caravaggio e o Velázquez. Nós temos uma pintura aí de Rembrandt, né? A Ronda Noturna, a roupa que usava-se na época, né? São roupa diferenciada. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em igrejas e edifícios na Península Ibérica e na Península Itálica e nas colônias espanholas e portuguesas na América. Então nós estamos falando de também foi utilizado aqui no Brasil, porque nós fomos uma colônia portuguesa. A construção de monumentos, de palácios, teatros e igrejas buscavam impactar os sentidos pela sua exuberância, opulência e grandiosidade. Houve ainda planos de reurbanização de cidades inteiras. Então, quando vocês passarem por uma igreja católica, vocês observarem esses tipos de detalhes exagerado na frente, com muitas imagens distribuídas, vocês vão perceber que ela é uma catedral ou uma igreja do período barroco. Nesse caso São aqui, muito bonitas essas catedrais. eu Muito também, trabalho também. eu gosto muito de arquitetura, né? Assim, a arquitetura antiga, e quando a gente começa a estudar um pouquinho as arquiteturas, a gente começa a falar assim, isso aqui é uma arquitetura barroca, isso aqui é uma arquitetura colonial, isso aqui é uma arquitetura neoclássica, isso vocês provavelmente vão ter que aprender em artes, né? Mas eu gosto muito de admirar a arquitetura. Eu acho fachada de arquiteto muito maneiro. O grau de dificuldade, né, para a época. Essa fachada é a fachada de Obradoiro, realizada durante o período barroco na Catedral de Santiago da Compostela, na Espanha. Hoje ela está na Espanha. A gente vai ver que em Minas Gerais, em Congonhas, em Minas Gerais, nós temos uma bem parecida na parte de baixo, que é onde o Aleijadinho vai fazer a obra dele. Eu vou sair também agora aqui da tela, porque vai aparecer para vocês uma coisa que eu vou passar depois, que é o jogo rápido. Eu vou passar essa atividade para casa, tá? E aí depois vocês olham lá no portal que vai estar lá a referência. Aí nós vamos agora para a página 446, Você no Brasil. A página 446, Você no Brasil. 30 ovos, R$10. Tá barato o ovo aí, hein? Aí vamos lá. Então, ó, Você no Brasil. Como a gente estava falando, a Cília estava comentando sobre a arquitetura. Em Minas Gerais, ela tem o patrimônio histórico e cultural da humanidade. O que é isso, patrimônio histórico da humanidade? É a Unesco, né? Lá ela vai pegar alguns locais, e vai transformar em patrimônio histórico e cultural da humanidade, do mundo inteiro, tá? E aí, nesse questionamento, nós estamos falando, a cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, está localizada a 95 quilômetros da capital de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, a riqueza relacionada ao ouro da região foi o motivo para ter sido inicialmente chamada de Vila Rica. Lembrando que no bimestre passado, lá no 6º ano, nós estudamos sobre o IPHAN. Nós estudamos sobre o patrimônio histórico da humanidade. Então, essa região, primeiramente, ela foi chamada de Vila Rica por conta do ouro, né? O ouro que se extraiu. Por isso que o nome lá é Minas Gerais, onde ficava concentrado o ouro na região da colônia brasileira. Ouro Preto foi tombada, que é uma outra cidade, né? Ouro Preto, o dia que vocês puderem viajar, conhecer outros lugares assim, ou sozinho ou acompanhado, vale a pena ir nessa região, é muito interessante. É uma região colonial, é uma região que tem todo um processo histórico,
as minas, o histórico da escravidão, enfim, vale a pena. Ouro Preto foi tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade em 2 de setembro de 1880, pelo conjunto das obras material, né, que a gente tem material e imaterial, urbana e natural, edifícios residenciais, ruas, igrejas, entre outros locais. A maioria dessas construções ainda hoje mantém a forma arquitetônica sem muitas alterações em relação a quando foram originalmente construídas. Tanto a paisagem urbana dos séculos XVIII e XIX, quanto as estradas tiveram suas características originais preservadas. A preservação e a manutenção desse patrimônio cultural estão garantidos pela legislação local e federal. Quando você olha para a cidade, pleno momento que nós estamos, parece que a gente está num período colonial. Ó. As casinhas ainda com telhados de barro, a igreja ainda nos moldes colonial, tá vendo? Não tem asfalto, a maioria das ruas são de pedra ou paralelepípedo. Então há toda uma estrutura, tem as eiras, tem as beiras, tá vendo? É um lugar muito interessante. Lá em Paraty a rua é de pedra. Ruas são de pedras. Ou de paralelepípedo, a gente chama pedra pé de moleque. Pode falar. Professor, tô saindo agora. Sim, senhora. Obrigado. Ó, como a gente falou, conhecida por sua estreita relação com a história do Brasil do século XVIII, em especial com a Inconfidência Mineira, andar pelas ruas estreitas e íngremes de Ouro Preto, cobertas com sua maioria por paralelepípedos, como a gente falou, é retornar ao passado. A história está presente nas suas casas e estilos coloniais, na arquitetura barroca, das suas igrejas e dos seus museus. A religiosidade também está em toda parte, compreendendo um legado cultural rico e único. Alguém já foi em Ouro Preto? Quem está presente? Eu já fui em Paraty, tinha essas casinhas assim, coloridinhas. Ah, boa. Paraty, que é aqui no Eu já finalzinho. fui para professor. É muito lindo lá. bonito. É bonito. Paraty tem o centro antigo e tem a parte mais moderna de Paraty, né? É praticamente a mesma coisa. O que muda um pouco de Paraty para essa região das Minas Gerais é a presença do teor mais religioso. As regiões das Minas ela tem uma coisa mais barroca. Mais barroca. Já Paraty, ela é uma coisa mais colonial. As casas de Paraty, elas não são altas, né? As casas são baixas. Ali no centro histórico. Já quando a gente olha para isso daqui, ó, a gente vai ver que já é uma coisa mais imponente, né? Mais exagerada, por causa do ouro, a riqueza. Paraty servia de escoamento desse ouro. O ouro saía de Minas Gerais, ia para Paraty e de Paraty vinha para o Rio de Janeiro. Essas casinhas em Paraty ainda existiam com esse cercadinho aí. Existe. Lá é muito maneiro, né, Eram Paraty? pequenininhas as casinhas. É muito Lá top. nessa- Tem muitas cachoeiras. Depois, Muitas cachoeiras. a gente fez Cataú, mais ou menos. Oi? Não entendi. Fala, Cecília. Fala, Davi. Cecília, Fala, fala Davi. você, fala. Eu já Não, falei. fala você. Vou tirar para o ímpar, então. Para de Não, palhaçada. Bora seguir. Ó, Não tem como ver. quando a gente fala aqui que as ruas são de paralelepípedos, que é a palavra gigante, e casarões, tá vendo? Ó, elas ainda estão sustentadas por esse processo. As igrejas barrocas, elas são exageradas, tá vendo? A gente fala exagerada, não é no sentido de feia, é porque é uma coisa que foge do padrão das igrejas normais, né? Ela tem muita pintura, muito ouro, muita madeira, muita decoração, as pinturas barrocas. Fora que o teto, como é que é o teto? A pintura do teto é exagerada no sentido das cores vibrantes. Usa-se o dourado, É mesmo. eles usam muito dourado, pela questão da imponência do ouro. O azul, usa o laranja, mistura aí o outro tipo de azul. Nós temos aqui, ó, a questão do exagero da decoração, né? É muita coisa que acaba que fica muito poluído. Mas quando a gente começa a observar os detalhes, você vai ver que
tem um anjo, tem uma imagem aqui sagrada, uma coroa, tem um brasão, e aí tem um santo católico aqui, tem essas beiras que a gente chama aqui da madeira, que é muito complexo de fazer. Então, olhou exagero, mas quando você aprofunda, você percebe que há uma técnica, um trabalho, aí é valorizado. Nós temos a vista da externa, né, das igrejas também, que são bem imponentes. Se vocês repararem, a frente das igrejas, elas são até mais imponentes do que a própria igreja, o prédio da igreja, tá vendo? Porque isso daqui, ó, não serve de muita coisa não, é só imponência. A igreja em si é quase que menor do que a estrutura de chamar a atenção da frente, tá? Nós temos esse trabalho em grupo aqui que não vai rolar, porque a gente não pode estar em grupo, infelizmente, né? Lá em Mas, Paraty, o que é estranho é que tem uma parte da igreja que é grande e o resto é baixo. pela questão Tem uma parte pela questão do exagero. Se você olhar, ó, aqui, ó, enorme, você nem vê o prédio da igreja. Isso, na verdade, aqui é a frente, ela não serve de nada, a não ser para guardar o sino e a entrada. Mas era uma questão de exagero. Aqui nós temos a Praça de Tiradentes, com o Museu da Inconfidência. No dia que vocês foram eu lá, conheço. vale a pena mesmo, assim, um passeio muito gostosinho. A última vez que eu fui de bicicleta para lá. A gente foi eu e a minha digníssima de bicicleta, foi muito maneiro. Morri, mas chegamos. Daqui de bicicleta? Não, a gente saiu de Paraty de bicicleta. Ah, tá. A gente foi até a Paraty, a gente foi de lá de bicicleta, foi um dia e pouquinho. Paraty é um lugar muito calmo. Chega e irrita, de tão calmo, né? Uhum. Então, vamos falar agora da cartografia. Outra área que teve desenvolvimento significativo nessa época, essa é a que mais chama como a gente pode falar, a atenção para a questão polêmica, a cartografia da época. Essa área desenvolveu significativo na época foi a cartografia. Desde a antiguidade, os seres humanos procuravam a maneira de representar a superfície da Terra. Porém, os mapas correspondiam somente à região muito próxima das localidades onde eles se encontravam. Então, os mapas que eles faziam eram os mapas da onde eles estavam, certo? Com a Revolução Científica e a exploração de novas terras, os mapas começaram a representar regiões cada vez mais distantes, demonstrando que o mundo era muito maior do que se imaginava. Até então, né? Se imaginava até aquele período. Além do desconhecimento sobre o mar aberto, as pessoas criavam que havia criaturas fantásticas e mitológicas que habitavam a profundeza do mar. Então, galera, imagina que eles morriam de medo de navegar. Eu vou mostrar um mapa para vocês, que esse mapa é muito antigo e meio confuso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eles tinham medo do megalodon. Mapa. Quem? Mega o quê? O megalodon, porque o megalodon, aquele tubarãozão grande. Ah, tá, o megalodon. Aqui, vamos ver esse mapa aqui. Deixa eu ver se ele abre. Esse aqui. Estão conseguindo ver aí o mapa? Sim. Sim. Vou reportar ele. Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Novo. Vou recortar ele aqui pra gente. Pronto, ele tá aqui agora. Vou maximizar. Então, ó, o mundo conhecido, deixa eu botar ele no Paint, que a gente consegue fazer no Paint melhor, calma aí. Então, o mundo era esse aqui que a gente está falando, né? Eu vou trazer ele para cá. Vou aumentar ele um pouquinho. Então, o mundo que a gente conhece naquele momento é esse daqui, ó. O mundo que a gente conhece é esse daqui. Esse quadradinho aqui, ó.
Esse quadradinho é o mundo que eles acreditam que existe. Esse, que é o Mediterrâneo. Então, tudo fora daqui eles morrem de medo de circular. Então, quando eles começam a querer chegar à Índia, que era esse caminho aqui, chegar até aqui, ó, eles vinham da seguinte forma: eles entravam por aqui, tá vendo? Portugal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês. Qual foi? O meu tá meio bugado. Aqui. Então, aqui nós temos Pra Portugal. gente dar pra zoom. Tá aparecendo, não? Não, dá pra gente dar zoom. Assim. Tá, então aqui, ó, Portugal, Espanha, França. O mundo que eles acreditavam que existia era esse. Então, para fazer contato, como a gente falou no bimestre passado, com as especiarias da Índia, eles vinham até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui, nessa região aqui, né? Que a mercadoria vinha daqui pelo caminho da Índia e chegava até aqui. Então, eles vão precisar procurar um novo caminho para chegar até as Índias, como nós vimos. Então, eles vão começar a navegar margeando a África, né? Fazendo aquele famoso périplo africano, até chegar na Índia, encontrando um novo caminho. Nesse momento, eles vão descobrir as Américas. Só que eles morriam de medo de circular, principalmente nesse oceano aqui. Eles chamavam de tenebroso, porque eles acreditavam no Kraken, né? Que é aquele polvo gigante. Pirata dos Caribe mostra muito isso, né? O polvo gigante. O craque não foi titãs. Hã? Pura de titãs. Tem a medusa e o craque. Eles morrem de medo de navegar aqui. Então, isso tudo muito por questão de crença, né? Pela questão de fé, que a igreja falava que o mundo era quadrado. A igreja católica defendia que o mundo era apenas isso daqui, ó. O mundo era isso. Não existia mais além disso. O mundo era esse, quadrado. Então, se você navegar até aqui, você vai cair na beira. Puf. Existia uma beira, ele chamava de beira do mundo, na beira do mundo. Então, quando Cristóvão Colombo sai daqui, da Espanha, dizendo que vai navegar em linha reta, vai dar a volta e vai chegar aqui, quase deu ruim para ele, ficou preso e tudo. Mas, como Portugal já estava bombando, né? Portugal já estava aqui embaixo, ó, gostosinho e tal, descobrindo tudo, dominando a África toda, o rei, atual rei da Espanha, vai dar a embarcação e aí Cristóvão Colombo vai sair em linha reta, ó, e vai, puf, te bater aqui na América e vai descobrir um novo continente. Então isso começa a questionar os descobrimentos, a ciência começa a questionar que o mundo não é quadrado. Eles acreditavam que o Sol nascia de um vulcão, chegava aqui, ó, ele entrava na água e ele se resfriava. Então, se você navegasse aqui, você ia chegar em águas fervendo, porque o Sol, sem tocar na gente, ele queima, né? Aquele calor, né? Imagine se você chegar muito perto dele e aonde ele entrou na água, você vai entrar em águas ferventes. Então, é isso que eles acreditavam e a ciência veio para questionar tudo isso, o que foi muito bom, né? Hidromassagem. Hã? Hidromassagem. Hidromassagem. Mas seria uma hidromassagem de um certo modo mesmo, Davi. Então, A Heloísa falou que vai sair de e-mail. tá bom. Então vamos lá, continuando então para a gente finalizar. Então aqui nós temos, ó, o mundo supostamente como eles acreditavam que era, ó. Tá vendo que nós temos criatura aqui, criatura, um monte de criatura. Eles morrem de medo de criatura nesse oceano que era chamado de tenebroso. Então no século VI, na atual Irlanda, o monge São Brandão decidiu lançar-se ao mar com mais de 14 navegantes e ir em busca da Terra Prometida. Depois de muito tempo navegando, ele retornou e escreveu o relato de suas viagens, que alimentou o imaginário medieval sobre o Atlântico, com um trecho produzido a seguir. Aí olha o que o monge relatou. São Bernardo faz uma descrição das serpentes atlânticas, apresentando-as como seres terríveis, temíveis, né? Com o fogo que lança, abraça com a boca e um forno, com uma chama tão alta que tão ardente que os marinheiros fazem temer pela morte. O seu corpo é excessivo e solta mugidos como maior força que 15 touros juntos.
Só perante a ameaça dos seus dentes teriam fugido até 1.500 guerreiros. As ondas que deslocam são tão altas que não necessita de mais nada para provocar uma tempestade. É muito exagero, né? E o pior que tudo, é um monge, né? Que foi, voltou, disse que viu, a galera vai acreditar. O que chama atenção aqui é que ele fala que ele sai com 14 navegantes, mas depois ele fala que o mugido dela tem força para que expulsou mais de 1.000 homens. Eles voaram. Assim, sobre o oceano e sobre lugares exóticos, inexplorados, motivaram os europeus a se aventurarem além do conhecido. Apesar do temor, o imaginário vai aos poucos sendo substituído pelo conhecimento. Como a gente falou, a ciência vai provando que aquilo não é verdade. As monarquias europeias vão incentivar as viagens, como nós vimos que a Espanha fez isso, e exploração do mar, com o intuito de consolidar poder pelas conquistas de novos territórios e acumular metais preciosos. Haviam também uma motivação ideológica, cunho religioso, o desejo de evangelizar, aumentar a fé católica, né? Que a gente vai ver essa consequência no Brasil. São Brandão também identificou novas ilhas, uma delas foi chamada de I-Brasil, e sua existência faz parte da mitologia celta. Essa ilha foi considerada fantasma, pois, de acordo com a lenda, só poderia ser vista a cada 7 anos. Então a gente vê aí que esse nome Brasil, né, já não é tão recente quanto se pensa. 3 desenvolvimentos tecnológicos foram importantes na história da exploração e na expansão ultramarítima: o estudo da geografia, da astronomia e com o consequente desenvolvimento da cartografia, a evolução da construção naval e o aperfeiçoamento das armas de fogo, em especial da artilharia naval. Todas as viagens e explorações realizadas entre o século XV e XVII são chamadas de grandes navegações. Só puderam ser realizadas devido aos avanços tecnológicos que ocorreram nesse período. Entre essas viagens, inclui-se a de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492, que nós vimos na bimestre passado, e do Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro em 1500. E é isso. Acabou. Eu vou passar a atividade para os senhores lá no portal, para a próxima aula valendo ponto, tá? Respondeu, deu a resposta na aula, vai ficar com um ponto. Tranquilo? Sim. Então, Professor, senhor. Professor, se errar, pede ponto. Não, ó, vai ser assim, explicar de novo. As atividades serão atividades do livro. Errou, tranquilo. Acertou, recupera algum ponto que perdeu. Ah, mas eu já tô com 10. Acumula esse ponto, se precisar pega depois. Professor, Sim, quem já tem ponto acumulado e ganhar pode ficar com mais um ponto acumulado? sim, como eu falei, se precisar no futuro, joga para dentro. Tá? Eu vou fazer a chamada, não vai embora ainda. Vou fazer a chamada aqui e aí a gente finaliza hoje, tá? Mas é 12h20 ainda. Vamos lá. Alan, tá aí? Presente. Ferrari tá aí. O Breno. Tá com ela aí, né? Show. Caio tá aí. Não vi o Cássio ainda. Cássio. O Cássio deu bom dia, depois não vi mais. Professor, qual que é isso? Quem é eu? Cássio tá falando? Caio. Sim, Caio, sim. Cássio, tá aí? Sim. Cecília. presente. Davi. Presente. Giovana. Giovana. Giovana, eu ouvi Giovana hoje, mas Heloísa tá presente. Giovana tá aí. Isabel. Giovana deu presente no chat. Isabel não Faltou. faltou. João Vitor.
João Vitor presente. Letícia Dionísio, tá com problema na internet. Luane, Presente, não, mas como sempre, fala baixinho, né? Luane, Tá passando mal. Lucas, Presente. Manuela, que tá calada hoje, tá aí? Maria Eduarda, Tourinho teve que sair. Moisés, infelizmente. Milena, Faltou. Neemias, Rafael. Quem sabe do Rafael? Rafael saiu. Saiu da escola? Saí não, Davi. Que isso? Que isso? Ah, ele tá aí. Eu saí e depois entrou. É que eu sem querer. Não, Rafael Oliveira. É tu, Rafael? É ele. Sim, sim. É porque tu tá um tempo sem aparecer, tá ganhando falta. Tava com alguma coisa que possa depois justificar? Porque é muito tempo que você não. Internet. Ah, é? É porque você tá muito tempo sem dar presença, já 2 aulas, já tá com 6 faltas aqui. Uhum. Sara. Sara. Faltou. Yasmin. Ellen. Faltou. Deixa eu mostrar pra vocês antes de a gente finalizar o vídeo da Yasmin. Professor, se ela achar ruim, já era. Não vai achar ruim, não. Ela é fechamento. Só tem que achar. Porque eu esqueci de salvar o nome dela. Mãe. É Ias. Aqui. Inácio, eu já vim falar sobre a situação social do negro afro-brasileiro. Os negros no Brasil vivem uma situação precária, em sua maioria. Pois mesmo a lei que aboliu a escravidão tendo sido aprovada em 1888, os negros não tinham para onde ir e nem para onde morar, os forçando a fazer trabalhos sujos,